O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos, para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se. Meus irmãos e minhas irmãs, e que nos acompanham pelas redes sociais. Essa passagem famosa dos discípulos de Emaús é uma passagem que serve, não, tudo serve, mas essa também muito para a nossa vida atual. Primeiro, eram discípulos de Jesus que viram o poder dele com os próprios olhos. Viram Jesus ressuscitar morto, curar doente, andar sobre as águas. Talvez eles não, só os apóstolos. Mas ouviram dos apóstolos que ele andou sobre as águas. Parou a tempestade. Muitas vezes na nossa vida, vocês começam a ter uma caminhada espiritual e Jesus age na vida de vocês com milagre, acontecem coisas boas. É ou não é? Sempre alguém tem algo de Deus, de gratidão a Deus, né, para falar. Deus age na nossa vida de uma forma extraordinária. É a providência divina que age, que se encarna. Por isso que as ideologias, por exemplo, o deísmo do arquiteto do universo é um Deus que cria, mas depois deixa a deriva. Por isso que eles são contra dogmas. Você pode ter qualquer religião,
Isso é um absurdo. Porque o nosso Deus não é qualquer um. A nossa religião não é qualquer uma. O Papa disse isso na África. Você não pode estar num lugar que qualquer religião é a mesma coisa. Vocês entenderam isso ou não? Jesus deu a vida por você. Como é que você vai estar num lugar que Jesus é só mais um? Ou você toma decisão na sua vida para ser de Deus, para abraçar a fé católica. Aliás, Apocalipse 3, não sei se é 15 ou 20. Oxalá fosseis quente, oxalá fosseis frio, os mornos eu vomito. Não tem gente pior do que morno na igreja. Gente que tem mais ou menos, reza um terço de vez em quando, vem na missa domingo, pois falta. Tem um aniversáriozinho de 15 anos domingo, já não vai na missa. A famosa pamonha na roça, essa ficou famosa, né? Larga de ir na missa para ir na pamonhada. E assim por diante. Não vem visitar Jesus, não lê a Bíblia, não tem contato com a palavra. Os mornos são os piores. Por exemplo, aqui os coitados dos discípulos falaram: os nossos chefes e sumos sacerdotes crucificaram Jesus. Seria a mesma coisa falar assim: nossos sacerdotes e bispos mataram Jesus. Pensa que dor. Eu morro de medo de crucificar Jesus com o meu sacerdócio. De ficar aguado. Um padre aguado. Né? Eu sei que de vez em quando alguém até ameaça. Desse jeito eu não vou ajudar a igreja financeiramente. Porque tem padres realmente que por causa do dinheiro acabam sacrificando a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Sacrifica Jesus. E olha que nós estamos passando por uma dificuldade financeira esse mês, não é brincando não. Mas eu vou firmar, só quero a ajuda de quem está convertido. De quem sabe que Jesus é o Senhor. Esse que eu quero ajuda. Eu não quero ajuda de quem se acha. Eu estou ajudando a igreja com o meu dinheiro. Não. Por isso que é importante, gente, a gente cada vez mais ter o contato com o Espírito Santo. O que mais me dá segurança como padre é eu saber que eu não sou nada. Que a qualquer momento eu viro uma plasta, ou num acidente, ou numa doença, de fralda. Como é que eu vou me iludir com esse mundo se eu tenho certeza absoluta que eu sou um nada? Na matemática, o nada é simbolizado por qual número? 0. 0 vezes 1 dá quanto? Vamos supor que o 1 é uma bicicletinha que eu ando estragada. 0 vezes 80 milhões de dólares dá quanto? É um jatinho particular Gulfstream. O 0 vezes o jatinho, 0. Se o jatinho cair, vira um toquinho de cigarro. Adiantou o jatinho? Mudou a minha condição? Hã? Olha o Steve Jobs, dono da Apple. Teve um tumor de pâncreas neuroendócrino, nem é o mais grave. Um tempo depois, demorou porque não era o mais grave. Ficou caquético. O CEO a marca mais famosa do mundo, a Apple. Pelo amor de Deus, gente. Não se iludam com esse mundo. Parem de serem aguados. Tomem decisão urgente. A única religião em que Cristo, que alguém venceu a morte, é Cristo, que está em plenitude na Igreja Católica. Abracem Jesus ressuscitado, porque por mais que você esteja bem hoje, por mais que você esteja prosperando, vai chegar a sua hora, e você tem que estar preparado para o céu, e só vai receber o céu, e as graças dele, quem abraçar, como o Jesus ressuscitado, né? Eles estavam cegos, não viam um palmo na frente do nariz, os discípulos. Por quê? Porque deram de cara com a frustração, com aquela coisa em que não vão dar resposta a esse mundo. O mundo não dá resposta. Por que você vai trocar a igreja por um local que tem pessoas que vai tudo morrer? Só tem ressurreição aqui. Nós temos que acordar
que isso que aconteceu com os discípulos de Emaús vai acontecer logo, logo conosco. Nós vamos nos depararmos com coisas que não têm solução humana. E vamos ficar tristes e cegos. E nós temos duas opções. Ou ficar murmurando, reclamando, ó vida, ó azar, eu quero tirar minha vida. Ou deixar Jesus. O que foi? Conta a sua história para Jesus aqui. O que está acontecendo? Uai, o senhor não está sabendo da minha vida, não? Não, me conta. Aí Jesus vai contar toda a história da Bíblia e falar, homens que são fracos, né? Lentos para entender. Acorda, eu venci a morte. Mesmo que você tenha uma doença incurável, eu estou contigo, eu te colocarei no céu. Ah, mas eu não quero o céu. Claro, você não reza. Quem não reza não tem o hábito de ver as luzes, a graça, ou então viver interiormente o céu. Eu sou louco para ir para o céu. Se eu soubesse que eu ia para o céu, é que eu não tenho garantia, que eu sou meio nervosinho, esses dias tá meio... Eu acho que eu tenho que passar no purgatóriozinho ainda. E também o povo daqui falou que agora tem que pagar as contas, antes de morrer. Ou então intercedo do céu, né? Para tocar os corações dos avarentos de bom Jesus e fazer... Mas o fato é, se eu soubesse que eu ia para o céu, eu queria morrer hoje. Agora, no meio da missa. Na hora da consagração. Né? Não, mas aí você vai ficar sem a Eucaristia depois, né? Depois da comunhão para vocês, então. O céu é o céu. Não tem comparação não, gente. E eu já falei para vocês. Tem uns aí que ficam iludidos com esse mundo. E não é porque eu não tive contato com o mundo, não. Né? Eu gosto de falar isso, não é para contar vantagem, não. Tem uns que falam assim, o padre está contando vantagem. Mas eu já provei de muita coisa que o povo sonha nesse mundo. Já fui para Disney. Tem gente que sonha com a Disney. Não tem? Comprei nos outlets lá, quanto é tipo de marca. Uma vez eu trouxe um sapato para minha mãe. Esse marcou. E não serviu. Sapato Versace. $700. Cheguei aqui, tá até agora o sapato lá na minha mãe, que ela não vendeu ele. Para largar de ser burro. Naquela época era meio tapado, né? Nova York, Europa, helicóptero em Nova York. Hotel 5 estrelas na beira da praia em Miami. Tudo eu já vivi. Sabe o que é isso perto do que Deus dá? Lixo. Mas assim, lixo com força. Não é pouco lixo, não. Por isso que muitos jovens, não quero ser padre, não. Porque na cabeça deles, o valor está nessas coisinhas desse mundo que passa logo. Você come um prato gostoso, quanto tempo dura? Depois já vem aquele cheião, né? Azia. Alguns a diarreia. O prazer é rapidinho. Calma, João. Seu sanduíche é muito bom, não dá problema não. É só comer pouco. É outro casal que eu casei, tem um sanduíche top lá. É bom, mas dura pouco, não dura? Eu não contei a história do padre, inclusive amigo do Dom José, que ele cresceu achando que a mãe dele era burra, porque só comia o pé e a cabeça do frango. Aí um dia o pai dele, quando ele tinha 12, 13 anos, ele já tinha noção, chamou ele e falou assim, vem cá meu filho, a sua mãe não é burra. Sabe por quê? Quanto tempo dura o tempo da coxona na sua boca? O peitão do frango que ela deixa você comer. Quanto tempo dura? Ah, pai, sei lá, até mastigar e engolir 1 minuto. Pois é. A alegria da sua mãe de ver você comer o melhor pedaço dura para sempre. E ela cozinha e ela lava seu prato. Mas ela descobriu que a alegria de você, de fazer o outro, o filho, quem ela ama, feliz, é muito maior do que o sabor do frango na sua boca, que dura pouco. Esse é o mistério do reino dos céus. Eu descobri que quem me faz feliz é Deus.
Quem me dá alegria quando eu estou disposto a servir a vocês num pleno domingo, com essa roupa quente, que eu detesto. Mas quando eu faço por amor a Deus e a vocês, Deus me dá uma alegria que ninguém tira. Se eu tivesse agora no resort, como médico, tá lá, né? Lá na redinha, aí vem um garçonzinho, o que o senhor quer agora? All inclusive, né? Tá bom, naquele momento, eu ia ter um prazerzinho, vai na praia, um ofurô. Mas qualquer coisinha que acontecesse, qualquer coisinha, fica nervoso. É ou não é? Ah, meu Deus, da empresa, briga com a mulher, qualquer coisa. Porque você não tem estrutura para dar durabilidade à sua alegria. Só Deus. A felicidade, ela é a capacidade de você não entrar em euforia com elogios e sucessos, e nem em depressão com fracassos e críticas. Quem é feliz? Quem se sustenta estável no meio de um mundo instável, no meio de um monte de notícias ruins, mas que você se sustenta naquele que é eterno. A sua vida está ancorada na vida eterna. Por isso que os discípulos estavam cabisbaixos. Mas quando Jesus chegou, e olha que interessante, Jesus fez de conta que ia embora. E o que eles falaram? Fica conosco, já é tarde. E a noite vem chegando. Fica conosco, Jesus. Fica. Quantos e quantos aí fora estão aí angustiados, com dinheiro, mesmo com dinheiro, mas não tem sentido na vida, um problema com filho, com esposa, relacionamento, doença, e não tem sentido, o dinheiro não resolve. Pode até pôr no Einstein, né? Mas mesmo assim a angústia continua, o medo da morte, o medo do sofrimento, tudo continua. A tristeza, assim como os discípulos de Emaús estavam. Só Jesus dá a resposta. Só Jesus dá alegria no meio da dor, da dificuldade. Mas só que não tem graça se você não é quente. Quente. Eu disse e repito, ouvindo os meninos da primeira Eucaristia que fizeram domingo passado, me dói o coração, gente. Me dói ouvir adolescentes, neste mundo que o capeta está destruindo, me dizerem: padre, o que eu faço? O meu pai e minha mãe faltam à missa aos domingos. Nossa Senhora. É doloroso demais. Os pais que deveriam levar os filhos para o céu são aqueles que levam para o inferno junto com eles. O que deve ter de pai e mãe gritando no fogo do inferno, assim como aquele rico de Lázaro, dizendo: deixa eu voltar lá para falar para os meus filhos que o que eu expliquei para eles está errado, deixa eu voltar. Aí com certeza, se for gente bom Jesus vai falar assim: o padre Pablo está falando isso o tempo inteiro, se eles não ouvir, né? Deixa eu voltar. Aquele cemitério de Bom Jesus falasse. Eu vou pedir uma graça de pôr um telão, um painel de LED agora, né? Lá no cemitério, para cada alma que está no inferno vir gritar um pouquinho para alguém ver. O que vocês estão brincando? Né? Com o que vocês estão brincando? Jesus ressuscitado não foi visto por muitos. Jesus crucificado foi. O ressuscitado só pelos discípulos, só por aqueles que dão a vida. Você só vai ver a graça de superar a morte se você estiver aqui de joelhos. Senão você vai ser sempre como esses, cegos, tapados, para ver a verdade e o amor, né? Aqui na primeira leitura, Pedro diz que os outros profetas estão mortos. E é verdade. A única religião que tem um que venceu a morte, que entrou na história, é o catolicismo, o cristianismo, né? O catolicismo tem a plenitude. Mesmo Jesus dos protestantes também, né? Mas Jesus é o único que entrou na história. Por isso que não é uma religião qualquer. É Ele que dá ânimo. Se você está desanimado, não desanime. Às vezes você foi humilhado, humilhada, já sofreu até abusos. É uma coisa que muita gente me pergunta: por que Deus, sendo onipotente, poderoso e bom, permitiu que eu sofresse abuso?
Porque ele não pode ir contra algo que ele nos deu, que chama-se livre-arbítrio. Se Deus nos deu livre-arbítrio, ele não pode impedir a consequência do livre-arbítrio. Por exemplo, se eu bebo, até ficar bêbado igual uma cabaça, até pior que a cabaça, ficar tonto. Aí eu pego o meu carro tonto, e tem uma criancinha na calçada, e eu vou com o carro. Deus não pode parar o carro, porque é consequência do meu ato errado, da embriaguez. Ah, mas o que os pais da criança têm a ver com o meu erro? Aí é que está. É o mistério do mal moral e físico na sociedade. Na verdade, Deus não pode parar o carro, vai matar a criancinha bonitinha na calçada. Ah, mas e os pais? Aí os pais têm que ressignificar isso. Entender que essa dor pode ser oferecida pela salvação deles, e Deus pode dar uma graça especial lá na alma para suportar essa dor e ainda ser salvo. Entenderam? Mas Deus não pode impedir a consequência de quem te abusou. Se quem te abusou não quis a verdade e o amor, Deus não poderia ir lá tirar ele, mas ele pode te curar agora. Você que está com a ferida no coração, vem para a igreja, deixa o amor de Deus te curar. Deixa o amor te curar. Esse amor vai te dar uma nova vida. Você vai ressignificar o trauma que você sofreu. É aqui na igreja. Por isso que psicologia, psicólogo, psiquiatra não resolve tudo. Ele ajuda, prepara. Por quê? Porque grande parte do drama do ser humano hoje é não ser amado e não amar. Então a psicologia, ela não te mostra quem vai te amar. Quem te mostra quem vai te amar e te curar é a igreja. Jesus te ama como você é agora. Se abandona, deixa sua ferida ser curada nele. Cura, abre, rasga o peito. Deixa Deus te curar. É aqui, né? Pode ir no psicólogo, no terapeuta. Pode usar medicamento psiquiátrico, não tem problema. Pode e deve. Mas tudo isso tem que ser para preparar para você ter um encontro com o amor. Por exemplo, tem gente que fica com dó de padre viver o celibato. Tadinho do padre. Entrando naquela casa, sozinho. Agora tem o José lá comigo, né? Mas antes era sozinho. Bobagem. Porque o amor de Deus me preenche. Né? Ele é ágape, eros e filos. Ele entra na alma e no peito. Por quê? Porque eu estou de joelho e falo: Senhor, me ajude, Senhor. Preenche o meu coração. Preenche a minha mente. Derrama a tua graça sobre mim. No casal, por que tem casal que fica aí hoje procurando coisas em sex shop, buscando coisas swingers? É porque são casais vazios que não rezam. E acha que um pode saciar a carência do outro. Essa carência infinita, só ele sacia. Aí vai inventar uma moda. Aí fica um monte de ferida. Aí separa. Aí vai viver uma vida promíscua. Doente. Né? Os namoros. Vocês aí, casais de namoradinhos, que estão aí fornicando, com relação sexual fora do casamento. Vocês estão destruindo a vida de vocês. Cada relacionamento é um monte de capeta que entra. E destrói tudo. Você pode nunca mais ser feliz na vida. Mesmo casando depois. Porque você entregou sua alma ao demônio. É muito melhor vocês dois namoradinhos confessarem agora. E falar para Deus: a partir de agora o Senhor preenche o meu coração. O Senhor é o rei da minha afetividade, da minha sexualidade. O Senhor manda em mim. O Senhor me preenche. Sabe por quê? Porque depois, quando casar, se você instiga a sexualidade no namoro, se você instiga no namoro, você depois é um grande candidato ao chifre. O primeiro mal que você vai levar é um chifre, porque você alimentou no namoro, né? Depois, a segunda coisa, além do chifre, e se tiver uma doença, um acidente, e você ficar mal na cama e não ter mais sexo, eles vão te descartar, porque você alimentou no namoro que o seu relacionamento está condicionado ao prazer.
Depois é a reclamação de você ser objeto, como muitos vêm falar comigo depois. Deita aí, não tem diálogo, nada, né? Não tem diálogo. Gente, durante a homilia, segura as crianças, porque senão todo mundo olha para a criança e não olha a homilia. Depois vocês podem deixar eles soltando. Pega as crianças aqui na frente, porque senão o povo vai ficar mais prestando atenção nelas do que no padre. Podem vir. Podem vir, pais. Depois da homilia, durante a homilia, vocês seguram os meninos. Porque senão todo mundo olha para a criança, ninguém presta atenção, vai embora para casa, né? Se você virar padre, eu deixo depois. Tem que virar padre. Só até terminar a homilia, viu, mãe? Então, agora presta atenção aqui, porque se vocês não prestar atenção em mim, vocês não vão conseguir fazer o fio da meada. A minha homilia você tem que ligar um ponto ao outro, então tem que prestar atenção a homilia inteira, né? A homilia inteira tem que estar firme aqui. Então, você, casal de namorado, de novo, que não vive a castidade, vocês têm que confessar e mudar de vida agora. Nesse momento. Não há mais tempo. O demônio tem destruído a vida, né? O demônio tem feito grande mal. E vocês têm que proteger disso. Existe uma batalha espiritual contínua. Uma batalha espiritual contínua contra o mal, né? Então vocês, casais de quem está no adultério, eu sei que não é fácil sair do adultério. Como que você sai do adultério? Você confessa frequentemente, reza e pede a graça, me deixa sair do adultério. Você que está viciado em jogos, droga, álcool, para que beber até cair? Para que ficar bêbado? Pede a graça de Deus para você se libertar disso, de joguinhos de internet, esses bets da vida, esses bets que levam à falência, que levam ao suicídio. Então, gente, eu estou aqui hoje proclamando Jesus ressuscitado para que a sua vida mude completamente. Que a sua vida saia desses pecados, desses apegos. E a partir daí você vai ter uma vida livre. Você vai ser senhor, senhora de si. Você não vai ficar com essas carências. Mulher com 38, 39, carente, porque não conseguiu se valorizar. E depois agora fica tentando se entregar a qualquer um para ter filho. Congela óvulo. FIV é um genocídio. A fertilização in vitro é um genocídio. Um monte de embrião congelado. Então, por favor, olhem para mim, prestem atenção. Por favor, eu peço encarecidamente, hoje, aproveita o padre aí, confessem. E também os pecados veniais, confessem e diga, Senhor, a partir de hoje, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vou dar uma de carismática aqui. Repete comigo. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Com força, com vigor. Jesus ressuscitado está aqui no meio de nós, querendo te curar, querendo te dar uma vida boa, mas uma vida boa plena. O céu. Não abram mão disso por coisas banais do mundo. Assim seja.